Oi pessoal, eu sou o professor Fernando e em nossas aulas iremos estudar ética e cidadania. Então, vamos começar conversando sobre a palavra ética. Você já percebeu como essa palavra está na moda? Como ela tem sido usada frequentemente nos jornais, na televisão ou até na conversa das pessoas? É frequente a gente ouvir sobre ética na política, ética na medicina, no ensino, bioética. Tem até aquela pessoa assim que, falando da política, aquele político não tem a mínima ética. Você já deve ter ouvido isso. Bom, podemos concluir que ética é fundamental para a nossa vida, no mundo em que vivemos. Por isso devemos estudá-la. Na aula de hoje, Organização e Dinâmica Social, veremos que o homem precisa viver em sociedade. Para isso, ele precisa de regras. E essas regras, elas vão modificando, elas mudam conforme o tempo e mudam também conforme as necessidades do ser humano. Gostaria que vocês acompanhassem uma enquete que foi feita nas ruas. Acompanhe aqui no monitor. Você acha que seria possível viver num mundo absolutamente sozinho, sem a ajuda de ninguém? Não. Eu acredito que não, porque o homem, o ser humano, ele é sociável. Se ele não tem com quem conviver, ele não consegue sobreviver. Olha, como eu entendo, acho que não podia não viver assim sem ter ajuda. Tem que ter ajuda. Pelo menos como nós somos índios, e eu acho assim que tem que ter ajuda, né? Impossível. O ser humano não vive sozinho. Não vive mesmo. Eu preciso da minha mãe, do meu pai, enfim, da minha família. Quanta gente, você já precisou hoje, assim, especificamente? Você conseguiria enumerar mais ou menos? Inúmeras. A partir da roupa, quando você começa de manhã, você acorda, você escova o dente, você já tem contato com uma série de produtos que foram feitos por outras pessoas para fazer a sua higiene matinal. Além dessa higiene, vai tomar café. Inúmeras pessoas prepararam esses produtos. Você está em contato de uma ou outra forma com essas pessoas. E no ambiente de trabalho, não dá para enumerar. Poderíamos dizer assim, num dia você tem contato com milhares de pessoas que elas fornecem para você direta ou indiretamente produtos para você sobreviver. Meus alunos, eu preciso deles, sem eles eu não sou ninguém. E mais? Que mais? Algum amigo, a esposa, o abraço do filho, o beijinho da neném. Nenhuma coisa na vida a gente faz sozinho, às vezes a gente precisa de alguém para fazer alguma coisa. Como você acabou de ver, todo mundo sabe que ninguém é uma ilha. Ninguém consegue viver sozinho. A gente depende de outras pessoas. Você mesmo já deve ter tido uma experiência de estar numa multidão. Você já deve ter ido para um estádio de futebol, você torcer pelo seu time, o time que você gosta e as pessoas do lado. Você se reconhece como igual a elas e você grita e você torce. Essa experiência social é fundamental para moldar o nosso caráter de ser humano.
Você já percebeu também como as profissões estão todas interligadas? Poxa, todo mundo precisa de todo mundo, não é? Quando você acorda de manhã, está lá o pãozinho quentinho na padaria, alguém já acordou antes para fazer aquilo lá. Quando você vai no supermercado, as coisas estão todas colocadas direitinho na prateleira, dá até a impressão que elas sempre estiveram lá. Não, teve alguém que foi lá colocar aquilo. O ser humano precisa de proteção, precisa de saúde, precisa de abrigo. Por isso, nós precisamos uns dos outros. É o pedreiro, é o médico, é o bombeiro, a casa pega fogo, ora, você não sabe apagar aquilo, você chama o bombeiro, enfim. Precisamos uns dos outros. E não só por isso. Nós também temos que conviver, né, entre seres humanos para termos características humanas. Isso nós também aprendemos. Tem um caso muito famoso, começo do século XX, 1920, lá na Índia, caso das meninas lobo. Você já ouviu alguma coisa a respeito? Foram encontradas duas crianças, idades entre 5 e 8 anos de idade. E essas meninas viviam com lobos. E elas tinham características de lobos. Elas não conseguiam andar da maneira que a gente anda, né? Elas andavam de 4, arrastando os cotovelos no chão. Elas não falavam, elas comiam à maneira dos lobos, elas bebiam, elas grunhiam. Ou seja, eram seres humanos, mas não tinham características humanas, tinham características de lobos. Essa história termina de maneira trágica, porque quando elas foram encontradas, claro, tentaram educar essas meninas como seres humanos. E elas não tiveram mais possibilidade, elas não tiveram capacidade mais de aprendizado. Elas